E aí galera, beleza? Cara, hoje eu vim trazer um livro que, sendo bem direto, ele não é o que parece ser. E, bom, agora nem tanto, mas ele é bem diferente do que todo mundo diz. Porque It a Coisa é um livro bem diferente. Ele não só pelo tamanho, mas tudo que eu vou apresentar vai ser uma opinião muito pessoal e realista sobre o que eu achei desse livro, o que eu achei ele de ser de diferente dos outros, o que eu achei dele em relação a outro do autor, que eu só li dois, esse e mais um. Em relação a filmes, eu vou falar sobre tudo isso, né? As polêmicas também que envolvem o livro e tudo, que eu indico e, enfim, tudo isso eu vou abordar hoje nesse vídeo. Mas seja muito bem-vindo. Eu costumo, nesse canal, eu falo sobre livros, que é um hobby pessoal meu que eu gosto muito. Então, se inscrevam para que você possa ver mais sobre livros, recomendações, opiniões, tudo enquanto sobre leitura. Bom, iniciando, a estrutura do livro, ela segue algo que eu acho muito interessante, uma criatividade muito boa, que faz com que você. Não que te prenda, mas é uma forma muito criativa para apresentar essa história. Porque, querendo ou não, It a Coisa é um universo muito grande. Para apresentar em um livro só, demanda que ele seja grande. Mas a forma como é trabalhado é muito boa. Diferente de, por exemplo, Senhor dos Anéis, que você tem uma estrutura linear, ou outros livros que acrescentam detalhes na história, aqui o autor ele tenta apresentar tudo dentro de um livro só. Então, e também porque nessa época, né, e principalmente os livros desse autor, ele não costumava fazer séries. Eu acho que ele só deve ter uma ou duas, no máximo. A maioria dos livros dele realmente são uma única história. E Tinha Coisa não é diferente. E Tinha Coisa, ele passa com três arcos. O passado, que é quando eles são crianças. O futuro, né, que é o presente, no caso, a história, ela principalmente é o futuro. E os interlúdios. Os interlúdios, eles são histórias, assim, que aparecem boiando, que hoje é a série, né, que está sendo feita, que depois eu já vou entrar nisso. Mas o interlúdio, ele conta justamente passado da cidade. Então, tanto casos do It a Coisa, tanto a história daquela cidade, que complementam a história. Mas no início é muito voado aquela história toda, tudo é muito espaçado. Tu fica, cara, o que que eu tô lendo? Não entende muito, mas pro final do interlúdio tu passa a entender o que tá acontecendo. Então, assim, como muitos livros dos quais eu recomendo, eu digo que você procure um canal. Eu posso até fazer, né, orientando algumas histórias em relação a esse aqui em específico, né? Justamente para você procurar um guia. Porque, por exemplo, os interlúdios, tu precisa entender do que está sendo dito. Porque se tu ler voando, muito provavelmente tu não vai reter o que está sendo lido, como não foi o meu caso, eu tive que procurar pra poder entender. Mas enfim, é isso, né? Aviso, vou contar spoilers. Todo mundo, a maioria das pessoas conhece a história, mas quem tem receio ou nunca viu, se prepare, porque eu vou sim falar spoilers da história e tudo. Eu posso acabar soltando alguma coisa ou outra, mas enfim. Esse livro, ele tem dois temas muito principais, pela minha visão. Ele tem um tema central, né, que eu acho que é a principal coisa, que nem é tão comentada assim quanto deveria ser, pelo que eu já acompanhei. E o tema mais famoso, que é justamente ser um livro de terror, que eu não acho tão certo, porque assim, não é uma história totalmente de terror. Sendo bem sincero, é um livro com o tema central que eu quero dizer, né? É a amizade. Esse livro fala sobre amizade. Esse livro fala sobre amizade. Esse livro fala sobre vida adulta, mudança entre infância e vida adulta. Então, eu escolhi ler esse livro justamente porque eu teorizei isso. Imaginei que fosse ser isso. E enquanto eu estava lendo, eu encontrei até um influenciador que falou exatamente isso. Como opinião pessoal dele foi o quê? Que ele leu esse livro na infância e depois ele leu na fase adulta e ele percebeu coisas que ele não tinha percebido. Porque o livro ele trata disso. Quando ele fala sobre passado e futuro, é justamente criança e adulto. Então são fases diferentes. E essa mudança é muito percebida no finalzinho do livro, que é muito interessante. Depois que acaba tudo e tal, existe uma biblioteca, né? E tem uma seção entre a seção de adultos e a seção de crianças, tem uma parede de vidro. Quando o livro acaba e o It a Coisa morre e tal, a parede é destruída.
Então percebam que o que separava a fase adulta da fase de criança, da infância, se quebrou. Então, o tema central do livro é amizade e a mudança entre criança e adulto. E esse livro faz isso muito bem. Eu acho esse livro aqui eu achei muito bom. Assim, eu só acho o final confuso demais, mas esse livro é muito bom. Esse livro é um livro assim, vamos lá, é um calhamaço, né? Ele tem quantas páginas? É que eu tô com ele aqui. Ele tem 1102 páginas, é? É. 1102 páginas. 1102 páginas é página pra caramba. Eu devo ter demorado mais ou menos um mês para ler esse livro, mas eu não li ele com pressa. Foi uma leitura que eu dediquei para ler, foi no meu ano passado, e deixei ser o meu último livro do ano, para justamente eu me dedicar nele. Esse ano eu também tô com um livro na mesma pegada, que é O Idiota, que eu não sei quando que eu vou começar ele, porque tem outros dois livros que estão na frente, mas esse livro, eu pretendo fazer a mesma coisa, ele tem 937 páginas, é isso? 937 páginas. Página pra caramba, certo? Certo. Então, assim, vai demandar mais uma atenção, né? E nesse livro não foi diferente. Bom, contando um pouco mais da história, né? Por que eu acho esse livro tão interessante? Por que ele é muito completo? A gente tem esses três arcos, certo? Quando eu disse que ele não é um livro de terror, é porque o palhaço, ele é a menor das situações. Uma das coisas que menos aparece é o palhaço. O palhaço é um detalhe na coisa. Na realidade, o que mais aparece, o que mais é o It a coisa, é um bicho-papão. Ele representa o teu medo. Então, um dos maiores conflitos, que é o que mais aparece assim, com uma grande frequência, é o conflito com o medo. Ele apresenta o medo de alguém e até os questionamentos sobre isso. Então, você tem todos os cenários sobre essa situação, ou vários possíveis, né? E cada personagem que se depara com o It são com os seus medos ou cenários muito específicos e você fica, uau, cara, que legal, porque isso reflete na tua própria vida, os teus medos, entende? Isso é muito curioso. Eu não vou citar todos, né? Mas, por exemplo, você tem é, o do Ed. O do Ed? É o Ed? Não, o Ed é o doente. Eu esqueci o nome daquele que é o engraçadão. Ah, esqueci o nome dele. Enfim, o Rich. O Rich, ele tem uma situação muito interessante. Porque o Rich, ele é o tipo de pessoa que foi educado não a não sentir medo, mas a dar o dane-se. Então, tipo assim, é, sei lá, sabe aquele tipo de pessoa que quando assiste filmes de terror diz, se eu estivesse naquele lugar e eu visse a porta batendo sozinha, eu já pegava e ia embora. Pois é, o Rich é assim. Então, ele é o tipo de cara que vê uma coisa e ele, não, isso não é real. E tipo assim, ele caga. Então, por mais que o It tenta dar medo pra ele, tenta expor o medo dele, ou ele não acredita, ou ele cai fora. E é curioso porque isso irrita o It a coisa. Isso é uma coisa que os filmes e as séries não mostram. O It se irritando com o Rich porque o Rich não tem medo. O medo que o Rich. Tipo assim, no filme mostra que ele tem medo de palhaço, não é verdade. Não é que ele não tenha medo, só que ele tem e ele não liga, entendeu? Então, tipo, cara, imagina um bicho-papão, aí o cara não tem medo, não se assusta, entendeu? Tipo, eu já vou falar de um personagem que tem medo, quer dizer, que ele não tem medo e tem uma situação muito pior, esse personagem é muito fera. Mas o Rich, ele é um personagem que é complexo. Ele é muito complexo. Porque o It a coisa não consegue atingir ele. O It tenta e ele cai, mas depois ele sai. Entendeu? Ele vê alguma coisa e ele não quer acreditar naquela coisa que ele viu. Então aquilo não assusta ele porque ele não quer acreditar. Percebe o quanto que isso é complexo? Ele é um personagem muito bem construído. Eu acho que o melhor personagem desse livro é o Rich. Porque ele, assim, entendeu? É tudo isso. Outro, sei lá, o Harry, né, o valentão, ele também sofre medo. O It também atenta a ele, né? O Mike, sei lá, entendeu? Também tem, que é o passado dele, sabe? O Stanley, enfim, todos eles têm os seus medos e o It vai trabalhando com isso. Mas não são só eles, tem outros personagens. Por exemplo, tem um
que é o Patrick Hockstetter. Ele é um personagem que, assim, eu não acho que a morte dele tenha sido muito boa, só que é doideira, porque ele é um psicopata. Ele matou o irmão dele. Ele não é um cara normal, ele mata cachorro, entendeu? Então, assim, os filmes não botaram ele e tal, porque ele é pesado, né? Ele assediava meninas e etc. Então, assim, ele era maluco, né? Mais do que o Harry. Henry, sei lá. Henry, o Bowers. Ele é mais maluco do que ele. E esse cara, entendeu? Ele é perigoso, né? Então, o It mata ele por uma questão, tipo assim, não dá medo nele. Ele não tem medo. Então, como é que o It, a coisa atinge ele? No susto. O garoto, a única coisa que preocupava ele, que não existia, né? A única coisa que preocupava ele eram os cachorros mortos que ele estava escondendo. E não era o medo, era só uma preocupação. E aí a coisa foi atingiu isso, que era a única fraqueza. E do nada transformou em um monte de bicho que voou pra cima dele e assustou ele e aí matou ele. Entendeu? Então não foi medo, foi um susto. Então, é curioso como a coisa, ele trabalha o medo. Isso é uma coisa muito mostrada nessa história. O medo. E esse conflito entre o medo, você vencer o medo, você enxergar aquilo que é a tua fraqueza, sabe? Esse livro trabalha isso muito bem. Porque o It, a coisa, ele não é um palhaço ai, dá susto, não. O intuito do It é te atingir pelo teu medo, é a tua fraqueza, entendeu? O que alimenta ele é isso. Então é muito bom toda essa construção para tua visão pessoal, sabe? O que que te atinge, qual é a tua fraqueza, sabe? Se botassem contra a parede, o que botariam contra a parede que fariam tu abandonar tudo, sabe? É esse tipo de coisa. E isso o livro expõe muito, porque fala de vários cenários, são várias pessoas diferentes que expõem coisas, tipo um pai que abusa da filha, sabe? Um pai que bate e abusa da filha, ou um garoto que sofre bullying por cigarro, ou sei lá, a culpa que ele sente por causa da morte do irmão, sabe? Tudo isso. Então, assim, essas coisas o It ele joga contra a parede, entendeu? E por mais que tenha saído da cidade esquecido, mas o medo ainda existe. Então o It volta para aquilo. Então os traumas que tu não resolveu voltam à tona, sabe? Então, assim, tudo isso é muito legal. Por mais que seja muito preocupante, mas é muito legal. Então, It a Coisa é um livro muito bom também por causa disso. E agora falando sobre filmes, né, e séries, você, assim, os dois filmes que tiveram, eles não são ruins, são ótimos filmes de terror. O segundo nem tanto, eu acho o primeiro mais legal porque ele é mais nostálgico. O segundo ele é muito corrido e não é muito real com a história. O primeiro é mais. Só que ele não mostra, ele não passa, os dois filmes não passam aquilo que o livro mostra muito, que é justamente você ter o passado e o presente, né? Essa jogada de passado e presente ela é muito boa. Por quê? Porque a história ela envolve isso, sabe? Ela traz essa coisa que, assim, é único, né, desse livro. Que é o quê? Você, tipo assim, eu falo de uma situação aqui quando criança, e depois eu vou falar dele adulto e, tipo assim, mostra que tem certos problemas que ele nunca resolveu. Mostra que tem coisas na vida dele que ele nunca mudou, que ele não mudou. Por mais que ele tenha passado a vida inteira, entendeu? Outra coisa também que é muito bacana é como, tipo assim, por mais que eles saíram da cidade, esqueceram da infância, mas tem situações, personalidades, pontos, coisas que aconteceram que remetem diretamente à infância deles. Então, assim, o cara, ele tinha uma mãe que era super controladora. Ele casou com uma mulher que é igual a mãe dele. Então, assim, a gente parar pra reparar, que isso é uma coisa que eu quero ler esse livro já depois de bem mais adulto, bem mais velho, que é o quê? É eu olhar na minha vida, o que que eu faço, que eu tenho, que tá na minha vida, que só trocou de papel, entendeu? Que nunca mudou. Isso é uma coisa da qual a gente tem que refletir. Porque quando a gente olha na infância ali, é o que? É o medo, é a amizade, é tudo isso. Mas na parte adulta é o que? Os traumas que não se resolveram, as coisas que a gente. Os problemas da nossa vida, os nossos problemas que a gente só adiou. Ou a gente só mudou a capa do problema, entendeu? Então, esse livro ele traz muita coisa, sabe? Então, assim, isso é um arco todo que os filmes não mostraram, né? Os filmes não apresentaram isso, entendeu? Mostrou pouco, na verdade.
Poderia ter mostrado mais, se desse mais atenção pra isso. Mostrou mais um filme de terror e não a história completa que é, entendeu? Não somente por detalhes da história, mas isso é uma coisa muito essencial, porque é uma moral que a história traz muito grande, né? Sem contar também, vamos falar da amizade. A amizade dos personagens é muito legal, porque você tem personagens muito diferentes. Você tem, por exemplo, a menina é bem mais velha que os meninos, sabe? Ou, enfim, tá falando de uma época onde não era, tipo assim, o que hoje a gente acha como crime ou como problemático, naquela época não era. Entendeu? Naquela época era liberal, era mais, tipo, não é que seja liberal, né, mas era tratado como normal. Então você vê uma realidade de crianças que é muito condizente com a realidade, entendeu? Palavrões, por mais que as crianças sejam muito jovens, mas palavrões, é, pornografia. Assim, né, convenhamos que atualmente isso também é muito condizente, né? Mas naquela época era. Não que fosse diferente, né? Tô falando besteira. Acaba que é bem parecido. Mas enfim. E ser tratado como normal, abusos serem tratados como normal, porque naquela época era assim. Enfim, mas ainda assim a amizade deles é muito forte. E o filme, pelo menos o primeiro, mostrou isso muito bom. Concordo. E o livro também, né? Claro, ele mostra isso muito bem. E a série ainda mais. A série mostra a amizade como um papel fundamental para tudo, entendeu? Uma questão de união, uma questão de ajuda, então assim, muito bom. Agora, voltando falando da série, né? A série ela passa pelos interlúdios. Os interlúdios, só que ela não, tipo assim, os interlúdios não contam histórias, eles só contam acontecimentos. Então não tem a maioria dos personagens não tem no livro, enfim, tudo isso. Só conta algumas coisas mais vagas, né? E, e a série teve, né, por liberdade de adicionar história, né? Não é ruim, na realidade acrescenta muita coisa pro universo, mas ela não é tão condizente, né, com o que o livro traz. Eu não acho isso ruim, na realidade enriquece mais, né, o conteúdo. E deu um papel para os interlúdios. Porque assim, a gente só conhecia a história, tipo assim, só ia saber mais sobre o universo, entender quem é o It, por exemplo. Os filmes não apresentam quem é o It, a coisa, não apresentam como que resolveram o problema, né? Como é porque assim, convenhamos que é um final confuso, né? Eu admito que talvez eu nem tenha entendido totalmente, mas ele é um final complexo demais para eu trabalhar em um filme. Não tem como eu querer apresentar aquilo que aconteceu no filme. É uma virada de sonhos, é uma tartaruga que fala e, sabe? Então, assim, é muita coisa, sabe? Uma grande parte do livro tu tá boiando sobre a tartaruga, porque quando tu tem o Mike falando sobre a tartaruga, tu não entende o que ele tá falando, entendeu? E o final, ele é ainda mais confuso. Então, as coisas não se casam direito. É como se tu tivesse numa alucinação. Tipo assim, o que acontece naquele final é como se fosse uma alucinação. É tipo assim, é complicado. Tu tem a tartaruga falando uma coisa, tu tem o It falando uma coisa, tu tem os personagens falando uma coisa, só que o que eles estão falando não tá casando. Tá entendendo? Não tá batendo a conta. Eles só estão falando coisas assim que, tipo, meio que fazem sentido, mas não fazem. Então, são, sabe, frases, parágrafos voando no contexto da história. E que é complexo, é muito complexo. É um final realmente muito difícil. Eu recomendo você quando você começar a chegar nessa parte, né, enfim, você vai saber, você procurar uma explicação, porque tu não vai entender de cara, entendeu? Eu acredito que eu não tenho entendido totalmente, porque é realmente muito complexo. É um assunto muito, é um final difícil, né? Ele não é um final simples de se entender, ele é realmente muito complexo. É tanto que a gente não tem nada de todas as adaptações que já tiveram, eles não apresentaram esse final, eles apresentaram outro, porque como é que tu explica um negócio desse? Entendeu? Então assim, né? Outra coisa, ele depende, né, de tu conhecer o universo aliás, do Stephen King. Já aquela coisa da Torre Negra, que são conectados, e você tem, enfim, personagens que aparecem em outros livros, esse tipo de coisa. Quando tu entende isso, né, e aí tu vai entender, tipo, porque a Torre Negra vai explicar que a tartaruga criou a parada toda, e aí tu tem outros deuses, e um deles é o It, enfim, tudo isso é apresentado. Mas são leituras complementares. E o livro ele não explica totalmente, mas
dá pra entender. Enfim, é um final confuso, admito, né? O pessoal sempre critica os finais desse autor. E é o meu segundo livro dele, meu primeiro é Outsider. E Outsider é a mesma coisa. Ele é um livro que é difícil de, de assumir que o final não é bom. O final não é bom. Por que que o final não é bom? Você vai ter que ler pra saber que o final não é bom. Vamos ser sinceros. Aquele final não é legal. Pra um livro, entendeu? Que a história inteira é muito boa, o final é uma merda, né? Mas enfim, né? Pô, não faz nem sentido um livro. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é isso. E Tia Coisa, ele tem isso. Agora, entrar num tema mais sério. As polêmicas sobre aquela cena em específico. Bom, vamos lá. Não passando pano, né? Mas eu vou tanto falar com sinceridade, né? A minha opinião sobre isso e dando contexto também. O autor, né, o Stephen King, ele, ele era alcoólatra, ele era alcoólatra, né? Parece, né, dizendo ele que não consome mais as drogas nem o álcool, e ele era viciado, né? E ele escrevia livros estando chapado. Então, ele falou que esse livro ele escreveu nessa época, ele estava realmente chapado, parte do livro foi assim. Como teve outros livros, teve um livro que ele disse que nem se lembra de ter escrito, já justamente porque ele estava assim. Então, assim, outros livros que capítulos e capítulos ele não lembra, porque ele estava muito bêbado ou chapado. Então, né? Tem uma certa explicação. Agora, não é passando pano no que acontece. Só que, assim, eu vou dizer uma opinião que talvez seja muito de conta com a maioria dos leitores. Mas, assim, eu não acho, né, cenas pesadas ou cenas é, que, que se associam, tipo, assim, porque tem pessoas que dizem que o autor ele é racista, ou ele é transfóbico, ou ele é homofóbico, ou ele é preconceituoso, porque no livro que ele escreveu tinha um personagem, uma situação, uma cena que, cara, assim, o autor pode até ser, mas eu associar que uma cena específica do livro justifica que o autor é uma coisa, eu não acho certo. Por mais que o livro ele diz respeito a uma personalidade do autor, mas quando a gente está falando de um autor grande como Stephen King, que escreveu mais de 80 livros, não tem como eu dizer que o livro remete à personalidade dele, porque ele escreve um livro a cada 3 meses, cara. Entendeu? Não dá tempo. Tipo assim, ele só tá com uma ideia e escreveu. E pela experiência que ele tem, pela escrita, ele cria um cenário. Já não é mais uma coisa de eu derramar a minha personalidade na história. Entendeu? É totalmente diferente. Eu tô trazendo. Quando chega num patamar desse, onde o meu ganha-pão depende da publicação de livros, eu entendo que eu preciso dedicar pela excelência da escritura, não necessariamente pelo meu sentimento em cima. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu chegar e por uma cena, por um cenário, por algo que aconteceu, eu culpar o autor é, em grande parte a ignorância minha. Porque o que eu tenho que entender é o seguinte, eu sei que autores escrevem seus livros e derramam muito da sua personalidade diretamente ou indiretamente, né? Ou os dois, em cima da sua obra. Isso é fato, a gente sabe disso, principalmente primeiras obras. Mas quando a gente fala de um autor, como eu disse, um autor que ganha pão, que o ganha-pão dele é publicar livro, já não é mais a personalidade dele que está valendo aqui, entendeu? Que está valendo a excelência. E no caso do Tia Coisa, o cara, quer dizer, do Stephen King, ele tava chapado quando escreveu uma cena dessa. Então ele não tava nem consciente, sabe, do que ele tava fazendo. Então, enfim, onde que eu quero chegar? Isso eu posso falar em outros vídeos, mas eu vou citar rápido. Quando eu vejo um público dizendo que não vou dizer que eu apoio, que eu sou contra nada do tipo, mas por exemplo, em Crepúsculo, dizer que o autor é racista, porque a forma de criação dos vampiros
era com veneno, esse veneno ele tirava todas as tuas impurezas, inclusive mudar a tua pele para ficar branco. E aí, logo, né, por consequência, considerar que a pele negra é uma impureza. Logo, a autora é racista. A gente tem uma situação que é o quê? A pessoa ela criar dentro do universo que ela está fazendo algo específico que é para funcionar, que é para ser daquele jeito naquela história. Não quer dizer que eu seja racista por isso, entendeu? Às vezes também você quer tratar o racismo dessa forma. Por exemplo, eu vou falar sobre racismo na minha história. Eu quero apontar o racismo na minha história, mas eu não quero falar diretamente sobre uma pessoa negra. Como que eu poderia fazer? Por exemplo, Avatar. O preconceito que o que a ó, vamos lá, que basicamente a história tá falando ali de africanos, né? Não só índios, são africanos, cara. Estão falando como se fosse um povo bastardo que na realidade é inteligente e tem muita magia e cultura, né? O ser humano vai pra um planeta onde tem um monte de gente de dread, né, de trança, que são altos e com uma cor diferente do ser humano. E aí eles são fortes, rápidos e tudo. Vivem em floresta, né? Tem as suas tribos, são totalmente na base daquela coisa do arco e flecha, entende? Vive da natureza, enfim. Mano, o cara tá falando de uma mistura de índio com africano, entendeu? Então, assim, aqui ele trabalha colonização, ele trabalha racismo, ele trabalha essa idealização da cor, da cultura, de uma forma diferente. Eu vou chamar o autor de racista porque ele trouxe um personagem que representa um negro ou um índio? Não faz sentido. Por quê? Porque aqui ele quer falar disso sim, mas ele não quer dizer que o racismo está certo. Ele está apontando como que o racismo existe, como que ele funciona, ou tipo um cenário de um universo onde também tem racismo, sabe? Para justamente criticar isso. Então assim, percebam que às vezes, a gente está falando de um cenário ou um universo que precisa, ou tipo, que o autor fez precisar ter algo específico para alguma coisa. No caso aqui de Tia Coisa, a cena com a Beverly, o que que aconteceu? Era o It a Coisa usando a cabeça dela. O It a Coisa, ele é a definição de mal, mano. Ele é literalmente o lado oposto da tartaruga. E a tartaruga cria e faz o bem. Ele faz o mal. O que ele quer é o mal. Não é um palhaço que vai perdoar. Ele quer o mal, mano. Entendeu? Então, o que o It a Coisa quer é justamente fazer a cabeça das crianças para que elas se corrompam e que dê problema para elas. Então, o que que acontece é o It a Coisa fazendo a cabeça da Beverly. Entendeu? Então, assim, o que que aconteceu? As pessoas julgam dizendo que ele apoia estupro de criança, que ele apoia sexo de criança. Não é, cara. Aqui é uma cena pesada, sim. Só que eu tô falando de um personagem que ele é pesado, sim. O It a Coisa, ele não faz coisa legal nesse livro. Pelo contrário, ele faz coisa pesada. Esse livro, ele tem muita cena pesada. Cena de estupro, cena de... Não, não tem cena de estupro, mas tipo, tem, né, que induz a isso, né? Falando sobre isso. Fala sobre assédio, tem cena de sangue, cena de sexo, cena de... Sabe? Coisa assim. Só que algumas mais pesadas do que outras, enfim. Esse livro tem muita cena pesada. Então, essa é uma cena uma delas, né? Então, assim, eu tenho um personagem que ele faz coisa errada. Então, o que ele tá fazendo é mais uma coisa errada. Entendeu? Que é o quê? É induzir a cabeça de crianças. O que esse personagem tá fazendo é isso. E, né, eu ter os personagens infelizmente manipulados, né, e feitos da cabeça por causa dessa entidade. Então, assim, eu não vou dizer que o autor ele é pedófilo por isso, entendeu? Não. Aqui eu já tenho um arco na história inteira de um personagem que ele é canibal, ele é um personagem maléfico mesmo que faz muita coisa errada e pesada. Então essa cena ela é mais uma, entendeu? Agora sim, justifica a existência da cena? Não. A falta dela faria diferença? Não. Poderia tirar? Poderia. Mas, pela situação que o autor estava, acredito eu, né, que ele não tirou. Mas,
E outra coisa, essa cena é super rápida. Eu acho que são umas 2 páginas só. E é totalmente rápido e assim, acabou. Tu sabe, tu lê rápido e se tu quiser pode pular, não tem problema. Mas, assim, e outra, ele não é nada direto, ele é muito poético, entre muitas aspas, né? O que acontece. É como se, por exemplo, ao invés de eu falar que. Enfim, tipo, a cachoeira, não sei o que, sabe? É nessa pegada. Então, é muito mais poético e rápido. Então você não. Sabe? Não é tão pesado assim. É mais o que as pessoas dizem, entendeu? Que, ai meu Deus. O livro, sendo bem sincero, o livro tem mais cenas pesadas por todo o livro do que essa. Essa cena ela só é pesada pelo conceito dela. Só que ela é rápida e ela não é específica. Então ela na realidade é uma muito leve comparando com o resto do livro, entende? Então, quem lê, eu recomendo que, tipo, sendo bem sincero, não é uma cena como todo mundo diz, ai meu Deus, que absurdo. Ah, que é. Não, cara, não é tudo isso. Entendeu? Na realidade é muito mais. Não é de boa, né? Mas ela é muito mais leve do que todo mundo diz que é. Enfim, esse livro é muito bom. Eu recomendo, mas você tem que ter cabeça para ler, né? Mas ele é muito bom para você ler nessa virada de adolescência para início de fase adulta. E eu acredito, né, que depois de bem mais velho você releia o livro para você comparar, né, tudo isso que eu comentei. Mas, enfim, né? Agora para dar minha opinião final sobre esse livro para mim foi 5 estrelas. Eu acho que ou 4,5 para 5 estrelas. Esse livro é muito bom, ele é realmente muito bom. Eu recomendo muito que você leia ele sem vontade de acabar ele. Lê por ler. Tipo assim, lê gostando da leitura, aproveita a leitura. Ele é grande, mano. Não é pra tu acabar ele numa semana. Lê saboreando a leitura. Outra coisa, isso aqui eu deixei pra falar mesmo pro final, porque mais para incentivar. Esse livro ele é muito, mas muito gostoso de ler, cara. A estrutura do livro ele é muito bom. Stephen King escreve muito bem. O que eu quero dizer, né, com essa leitura ser gostosa? É porque você tem. Eu tenho aqui. Mano, eu vou abrir aqui pra poder explicar melhor. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eu tenho 5 partes da história. Entendeu? 5 partes. Cada parte tem um interlúdio. Entendeu? Cada parte tem um interlúdio. Cada parte. Aí vai, né, alternando. Presente, passado. E o final, né? Que é no presente de novo. Ele vai alternando. Cada parte tem lá seus 4, né, ou mais capítulos. Algumas tem mais, outras tem menos. E os capítulos não são, não é que sejam grandes, mas tipo assim, eles têm uma diferença bacana. Tipo, é mais 13 páginas, às vezes 20, às vezes bem mais, entendeu? Então, né, depende. Tem capítulos que são muito maiores do que os outros. Só que, e outra coisa, e dentro dos próprios capítulos, tu tem divisão de mini capítulozinhos, entendeu? Então a leitura ela é muito dinâmica, ela é muito doce de fazer. Não é uma leitura que pesa, entendeu? Não é um capítulo de 90 páginas que não acaba nunca, parágrafos gigantescos. Não, não é. São parágrafos com tamanhos ótimos, as falas, tipo assim, algumas são mais corridas, não tem muita enrolação, não tem enrolação. É, uma parte que no começo é meio. Tipo, não é que seja chata, mas ela é necessária. Mas, tipo, tu quer saber da história, né? Mas essa parte ela é necessária. Que é a apresentação dos personagens. Toda vez que ele vai apresentar um personagem, ele conta a história toda do personagem. Do começo até aquele ponto. Então, é uma enrolação. Tu vai ver, pô, ele falando sobre como é que é a família dele, o que ele já fez, o que já aconteceu. E tudo, como é que. Sabe? Que a forma como o autor escreve faz com que não seja tão chato, mas não acrescenta pra história, entendeu? Tipo assim, acrescenta e não acrescenta. Porque você, entre aspas, tá perdendo tempo, né? Já que tu não tá lendo o desenvolver da história. Mas tu tá fazendo um apego, tu tá tendo um apego maior com o personagem. O personagem que tu tá vendo agora, ele não é só um personagem, ele é um personagem que
tem história, ele é um personagem que tem personalidade. Tu entende? Quando eu falei do Rich, né? É por quê? Porque o livro ele conta tudo isso do Rich. Ele mostra que ele é um garoto que aprendeu a não ligar pro medo dele, entendeu? Então, assim, ele por que eu digo que o Rich é o melhor personagem? Porque o livro conta todas as situações do Rich com muita história, desde o começo dele, assim. Não quando ele nasceu, né? Mas, tipo, sabe, ele é uma criança de tal lugar, que a mãe dele era assim, assim, assado. Então, assim, é um capítulo, tipo, dos mini capítulos que tem dentro de cada capítulo, né? Ele tem todo o negócio, sabe? Falando sobre o Rich. Aí quando vai falar sobre a Beverly também, entendeu? Então, é muita coisa. É muito detalhe que faz com que o personagem ele se torne muito bem trabalhado. E você se apegue mais ao personagem. Você faz um personagem muito mais desenvolvido, sabe? Que cada personagem tem sua personalidade, tem sua forma de agir, tem o seu porquê. Qual é o medo dele? Da onde vem esse medo? Entendeu? O porquê de tudo isso. Tu entende mais com isso. Então, assim, eu gosto. Por mais que você não desenvolva tanto a leitura no começo, né, da história inteira, só que isso aqui, né, é muito crucial, isso aqui é muito bom, é muito importante, é valioso dentro dessa história. Então, assim, voltando, né, sobre esse livro ser muito dinâmico, isso aqui pode ser um pouquinho lento, mas só que a história inteira é dinâmica. Você tem, sabe, é tudo muito dividido, os capítulos não são grandes, então assim, não é cansativo. Você lê, sabe, com muito prazer. Eu lia em torno de um capítulo por dia ou por 2 dias, né? E os mini capítulos eu ia lendo assim, pausando pelos dias, entendeu? E eu li sem pressa, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. É uma leitura gostosa, sabe? Que você lê com café do lado, assim, sem pressa, sabe? Que você vai entendendo a história ao longo do tempo. E como ela é uma história que é longa, ela tem muita coisa, sabe? Você não fica com pressa de aquele suspense de ver logo o final, não. Tu fica de boa, porque muita coisa vai acontecendo, muita coisa tem tipo alguns dos mini arquinhos que acontecem no começo que são legais, sabe? Algumas cenas são mais legaisinhas só para complementar, né, a história. Então, assim, tudo isso faz com que esse livro seja muito bom. Ele se torne um livro muito bem feito, muito bem trabalhado. Eu acho esse livro muito incrível. Ele é muito bom para você ter essa experiência. Ler esse livro é uma experiência única, assim. Ele é muito bom, ele é realmente muito bom. Eu recomendo para qualquer pessoa que realmente quer um livro para ler, assim. Mas você pergunta, cara, ó, ele é um livro grande, mas não vai pesar nem nada, entendeu? A única coisa que tu tem que fazer, sabe qual é a diferença entre uma leitura de um livro grande e uma leitura de um livro menor? Nenhuma. É só tu chegar e parar pra ler. É só isso. Tu olha o tamanho, cara, tu acha que não acontece nada. Tu vai ler igual tu lê qualquer livro. A possível diferença é o tempo que tu vai demorar pra ler ele. Só que, cara, isso vai depender de quantas vezes por semana tu tá lendo, né? Ou por dia. Então, não. Assim, se tu lê com uma boa frequência, esse livro tu vai ler ao mesmo tempo que tu lê com uma má frequência um livro menor. Então, sabe, não tem essa. Livro grande, livro pequeno, cara, livro é livro, lê, é bom, sabe? Te enriquece, é bom, você gosta, enfim. Esse livro é incrível, eu recomendo pra todo mundo. Sempre aviso que é grande, então é bom você, tipo assim, já entender que calhamaço é um pouco diferente, né? Eu digo que é melhor você, quando for ler calhamaço, não se preocupa com o tamanho e nem terminar. Lê para aproveitar a leitura, porque como ela é uma leitura longa, é bom que tu aproveite a história. Um livro menor, tu já lê, já pensa, pô, já vai acabar, entendeu? Então é diferente. Mas esse livro é muito bom, recomendo para todo mundo. Não é, não, assim, sem roteiro, muita coisa, sendo bem sincero, é uma leitura que eu acho que é necessária para as pessoas. Futuramente eu vou fazer um livro sobre leituras necessárias, né? Que livros que todo mundo deveria ler. E esse vai estar lá, né, nessa lista. Já dando esse spoiler, esse livro vai estar lá. E bom, é isso. E uma indicação, esse livro, né? E outro do autor, que foi o único que eu li, além desse, é Outsider. Ele é uma história muito boa, é um suspense policial. Não é terror, mas ele já te apresenta um pouco do universo do Stephen King, que eu conheço, né? Porque eu gosto de consumir, e aos poucos eu vou lendo os livros dele. Mas esse livro ele vai apresentar
bastante sobre esse universo, vai apresentar, enfim, algumas coisas que quando você começar a entrar, né, sobre esse autor, você vai gostar. Você realmente vai gostar. E bom, recomendo esse livro. Esse livro é carinho, ele realmente é caro, dependendo de onde você encontra, ele é caro. Mas eu prefiro, por uma opinião pessoal, comprar ele físico. Por mais que caro, mas comprar ele físico. Porque ele já é grande. E aí tu ainda bota um PDF que parece que não vai ter fim. Então é melhor tu ter esse aqui porque tu vendo a tua marcação, né, onde é que tá, já te motiva a continuar lendo, né? Porque ele é realmente bem grande, pesado, sabe? E ele é. Só que assim, as folhas são grandes, então tu riscar ele é maravilhoso, sabe? É um livro assim muito bacana pra tu fazer tudo isso. Riscar ele à vontade, sabe? É muito bom. E é isso. Quem gostou, se inscreva nesse canal, deixa o like, comente se você tem algum livro do qual você gostaria que eu falasse sobre, ou outras indicações. Comente também algumas ideias de conteúdo para caso você se interesse por algo mais específico. Mas é bom, é isso. Tchau.